topo duplo, fundo duplo, oco e okoi. No vídeo de hoje, estarei mostrando para vocês como que a gente pode fazer essas análises com essas figuras de reversões através do comportamento do preço com o volume de negociações. Para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E dito tudo isso aqui, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo aqui de educação financeira no canal, tratando sobre algumas figuras de reversão dos preços. Antes de começar, é importante demais ressaltar um princípio técnico fundamental do livro de análise técnica explicada. O volume geralmente lidera o preço. Eu começo o vídeo com essa citação porque tem muita gente que ainda insiste em fazer operações sem considerar as características fundamentais que envolvem a relação de preço com volume. E por que isso é tão errado? Porque todos os padrões de reversão, continuação e consolidação do mercado envolvem uma relação de interpretação sobre o comportamento do preço com o volume de negociações. Então jamais desconsidere esse indicador. E agora vou mostrar para vocês o porquê que isso é tão importante. Vamos começar pelo ombro, cabeça, ombro. Esse padrão consiste de uma alta dos preços separada por duas outras menores. A maior e do meio é a cabeça, e as outras menores são os ombros. Esses ombros não precisam ter necessariamente a mesma altura, o bom senso agradece. Essa linha de suporte que une os fundos dessa figura é chamada de reta pescoço, e essa figura é um padrão de reversão bearish. Então, ombro, cabeça, ombro é uma figura de reversão para baixa dos preços. Aqui o mercado necessariamente tinha que estar vindo de uma tendência de alta até que o preço acabou chegando em uma faixa de negociações na qual pode-se perceber um desgaste da força compradora. Mas como é que esse desgaste é percebido? Observando exatamente as características fundamentais do volume. Então o que a gente percebe nesse padrão é o seguinte: na formação desse primeiro topo, a atividade com o volume é mais forte. E é também comum perceber essa atividade forte na formação da cabeça, com o volume de negociações realmente acompanhando a tendência de alta. Porém, é na formação do ombro direito que a gente vai perceber um fator determinante para esse padrão. Na formação desse ombro, o volume é consideravelmente menor em relação à formação dos topos anteriores. Soma-se esses fatores com as características fundamentais de volume, a teoria de Dow, com a observação de topos e fundos mais baixos, juntamente com a perda ou rompimento do suporte na reta pescoço com o volume de negociações acima da média, e assim nós temos uma confirmação de uma figura de reversão para baixa dos preços. E o alvo mínimo para apuração dos lucros nessa operação vendida é dada pela distância da cabeça até a região de suporte. Nisso, pessoal, também é importante falar que a projeção é mínima. Como esse é um padrão de reversão para os preços, você acabou de entrar no momento exato em que aconteceu uma virada no mercado. Então essa baixa que está acontecendo pode ir muito além da projeção mínima que você traçou no gráfico. Dessa forma, tentar carregar essa operação o máximo possível é bem recomendável. O okoi, ou o ombro cabeça ombro invertido, é a mesma coisa, porém para um padrão bullish. Então, nesse caso, nós temos uma figura de reversão para um padrão de alta dos preços. Porém, aqui a gente também percebe as mesmas características de volume. Então, na formação desse primeiro ombro, é comum observar um grande volume de negociações, bem como também podemos observar isso na formação da cabeça. Porém, como vimos anteriormente, o volume cai na formação do segundo ombro e acaba se expandindo no momento de um rompimento da reta pescoço. Então, com essas características de volume e com price action da teoria de Dow apontando uma alta, nós temos agora uma figura de reversão para a alta dos preços. E a sua projeção mínima para os lucros se dá da mesma maneira. Os padrões de reversões topo duplo e fundo duplo seguem uma lógica um tanto quanto parecida. Então, na formação de um topo duplo, o mercado necessariamente estava vindo de uma tendência de alta, até que a força compradora desse movimento acaba apontando um desgaste quando o preço acaba chegando em uma faixa de negociação, que acaba formando assim dois topos. Ah, mas precisa ser um topo menor do que o outro? Não. Mais uma vez, o bom senso agradece.
E uma característica fundamental para a formação desse padrão é que na formação do primeiro topo nós podemos observar um grande volume de negociações. Porém, na formação do segundo topo, o seu volume é consideravelmente menor. E com essas observações nós faremos a mesma coisa. Se o preço realmente acabar rompendo essa linha de suporte com o volume de negociações acima da média, nós temos agora uma confirmação de reversão dos preços. Então nesse momento você soca a mão na venda e o seu alvo de projeção mínima dos lucros se dá pela distância do topo até a zona de suporte. Já na formação do fundo duplo, o mercado necessariamente tinha que estar vindo de uma tendência de baixa, até que a força vendedora começa a apontar um desgaste quando o preço acaba chegando nessa faixa de negociações, formando assim dois fundos. E no caso aqui, há novamente um grande volume de negociações na formação desse primeiro fundo e um volume consideravelmente mais baixo na formação do segundo fundo. E nisso, quando o preço acaba rompendo a região de resistência com o volume de negociações acima da média, isso nos dá uma confirmação do padrão de reversão para alta, sinalizando um sinal bullish nos preços. E aí eu nem preciso mais falar para vocês como se dá a projeção mínima dos lucros. Últimas considerações sobre esses padrões. Todos os padrões, sem exceção, apresentam confirmações com o volume de negociações. Então não seja ingênuo de operar rompimento nesses padrões sem observar as características do volume. E é importante falar para vocês que não necessariamente os padrões de reversão ocorrem em linha horizontal. Então, mesmo de forma inclinada, esses padrões podem acontecer, porém a aplicabilidade da teoria é a mesma. Bem pessoal, então esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí embaixo, deixa seu like no vídeo, comente aí embaixo que você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com suas amigas e até a próxima.